Olá, amados, sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura do livro From Babylon to Timbuktu. Hoje vamos ler o primeiro capítulo, que é a civilização negra antiga, Sumer e Cush. Ou seja, Suméria e Cush. Tá? Deixa eu virar aqui, vai ficar melhor para vocês. Civilização negra antiga. Mais de 6.000 anos atrás, na terra chamada Mesopotâmia, desenvolveu a civilização mais notável conhecida da humanidade. Esta civilização foi centrada entre os rios Tigres e Eufrates. Esses rios começam nas montanhas da Armênia e circulam em direção sul-leste, em direção ao Golfo Pérsico. O solo desta área é tremendamente fértil devido aos depósitos aluviais trazidos pelos dois rios. A civilização europeia desenvolveu-se a partir da antiga civilização negra. Ou seja, olha só essa informação, né? A civilização europeia se desenvolveu a partir da antiga civilização negra, né? Essa civilização deu uma base, né, para a civilização europeia, ou mais do que uma base, correto? Né? Então você vê como está ligado, né? Olha só. Sem essa civilização negra, a dominação branca e a influência, como a conhecemos hoje, teriam sido improváveis. Olha só. Esse livro, a primeira publicação foi em 1969. Tá? Hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento, né? Principalmente a respeito da Europa, tá? Então, quando ele diz aqui civilização europeia, colocando como branca, tá? Ele fala de determinado tempo para frente, né? Quando os brancos eles invadiram a Europa, tá? A Europa inicial, tá? Original era de negros, tá? Então, quando ele fala aqui de dominação branca, né? É isso que ele está falando, tá? Quando eles invadiram a Europa. Mas a base mesmo que eles têm hoje foi dado pelos negros europeus. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre apropriação cultural e vocês vão ver, tá? Então, vamos lá. Sem essa civilização negra, a dominação branca e a influência, como a conhecemos hoje, teriam sido improváveis. Várias tribos diferentes estavam entrincheiradas na parte sul da região do Tigres-Eufrates. Esta seção do sul foi conhecida em diferentes momentos por muitos nomes, entre os quais estão, nomes bíblicos, olha só. Sumer, que é Suméria, Acade ou Acade e Caldeia. Mas o nome mais conhecido é a Babilônia. Tá? Todos negros, povos negros. Esta área também era a localização do Jardim do Éden, e as pessoas desta região eram negras. Eu provarei de forma conclusiva que os negros têm a história mais antiga de todos os seres humanos. A melhor fonte disponível à prova é a história dos judeus, ou seja, hebreus, conhecida como a Bíblia. Em Gênesis 2:10 está escrito: E um rio saiu do Éden para regar o jardim, e daí se separou e se tornou 4 cabeças. Havia 4 rios que irrigavam o jardim do Éden. Devo citar primeiro os rios terceiro e quarto. Então eu vou para os rios primeiro e segundo, porque se encaixa melhor na minha linha de raciocínio. Gênesis 2:14 lê: E o nome do terceiro rio é Hiddekel. É isso que vai para que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Comentadores e estudiosos identificaram o rio Hiddekel. Eles dizem que é o rio Tigres. Agora devo citar Gênesis 2:13. E o nome do segundo rio é Gion. O mesmo é o que compõe toda a terra da Etiópia, porque o Jardim do Éden está associado à terra da Etiópia.
podemos concluir que as pessoas eram pretas. Rashi, o comentarista do século XI na Bíblia, disse que Gihon é o rio Nilo, que se curva através da África Oriental. Rashi provavelmente faz isso porque o Nilo flui na Etiópia para o Egito. O Dr. Spacer era um professor na Universidade da Pensilvânia. Ele disse: não há nenhuma base para o desvio do Gihon para a Etiópia. Ele quis dizer a Etiópia na África. Para não mencionar o Pison em várias regiões remotas do mundo. Eu concordo com o Dr. Spacer que não devemos procurar o Gihon na África, nem o Pison em uma área remota da Terra, mas que devemos buscar o Pison e o Gihon no vale do Tigres-Eufrates. Havia duas nações etíopes na antiguidade: leste da Etiópia e oeste da Etiópia. Este ponto o Dr. Spacer não conseguiu elucidar, possivelmente por causa de um descuido. Havia uma civilização etíope no sul da Mesopotâmia, Babilônia. Mas as pessoas nessa região não usavam o seu nome tribal, Etiópia, Eiópia, para designar sua nacionalidade. Eles se chamavam pelo nome das cidades que eles construíram e habitavam, ou se chamavam por um evento que acontecia lá. Por exemplo, Deus confundiu os idiomas das pessoas, comiam a Torre de Babel. Babel significa confusão em hebraico, ou seja, construíram, Deus confundiu os idiomas das pessoas que construíram a Torre de Babel, que significa confusão em hebraico. É por isso que as tribos etíopes se chamavam babilônicas. Olha só, os babilônicos eram etíopes, referindo-se ao nome da cidade que construíram. São muitas nações que não são designadas por sua verdadeira nacionalidade. Por exemplo, os australianos brancos vieram para a Inglaterra. Mas os ingleses que vivem na Austrália não se chamam pelo nome ancestral. Eles chamam pelo nome do país que colonizaram, o que é Austrália. As pessoas da Austrália estão representadas nas Nações Unidas pelo nome de sua nação, Austrália, e não sob o nome do seu ancestral, a Inglaterra. As pessoas que residiam na parte inferior do vale do Tigre-Eufrates eram etíopes, de tez negra. Nós lemos em Gênesis 10:8 que Cuxi gerou Nimrod. A palavra Cuxi significa a Etiópia. E Cuxi foi o pai dos etíopes. Para o significado da palavra Cuxi, veja o Webster New College Dictionary. Nimrod era um poderoso conquistador e construtor etíope na terra de Sinar. Nimrod era um homem negro, era um rei negro. Encontramos em Gênesis 10:8-10 que Nimrod governou cidades como Babilônia, Erech, Acade. Todas essas cidades estão situadas na terra de Sinar. Outro nome para Sinar é Sumer. Essa civilização era de ordem alta e uma das civilizações mais antigas da antiguidade. Em Gênesis 10:7 lemos: E os filhos de Cuxi, Seba e Avilá. Agora aprendemos que Avilá era filho de Cuxi, que era etíope. A palavra Avilá tornou-se o nome de uma tribo e uma região, conhecida como a Terra de Avilá. Além disso, estudiosos localizaram esta terra perto do Golfo Pérsico. Em busca da terra de Avilá, descobrimos que havia outro Avilá, que era um dos filhos de Joquitã. Leia Gênesis 10:26-29.
Mas este Avilá foi da linha de Sem. Leia Gênesis 10, 22. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha só. Ele teve 3 filhos, Noé, tá? Aqui me faz lembrar de Avraham. Avraham, né? Que é o nome de Abraão, né? Cã é preto, né? Abra é pai. Então, Avraham, Abraão significa pai dos pretos, né? Olha só. Os filhos de Sem se chamam semitas. Os filhos de Cã são chamados camitas, que vem do Ram, né? Preto, né? Os filhos de Jafé são chamados de jafitas ou jafetitas. Não devemos confundir Avilá, o filho de Joctã, com Avilá, filho de Cuxi. É pretendente em Gênesis 2:11 para ser o Avilá da terra de Avilá, porque Avilá era um cuxita etíope. Sua habitação seria naturalmente adjacente a seu irmão, Nimrod, né? Nimrod, que governou a Babilônia. Abraão foi um dos pais das 12 tribos de Israel. E o pai de Abraão, Terá, veio da terra de Ur dos Caldeus. Gênesis 11, 26 e 28. A terra de Ur dos Caldeus estava localizada na parte sul do Eufrates. Olha só. Eu falei para vocês que Abraham, porque Ram é Cã, significa preto, e Abra é pai, então significa pai dos pretos, Abraão. Olha só, Abraão o pai dele morava em Ur dos Caldeus, que é de Cã, preto, né? Que é de Cã, Ur. Abraão, de acordo com a Bíblia, ele era amonita. Ele era amonita. E Sara era hitita, ambos Cã, tá? Então, eu acredito que essa parte de que Abraão vem de Sem tenha alguma coisa aí que não tá batendo, tá? Tem uma coisa aí que não está batendo, tá bom? Mas vamos prosseguir, tá? Os caldeus eram uma das muitas tribos cuxitas, né? Cuxi significa preto, de acordo com o dicionário bíblico. Este dicionário define ainda mais. Cuxi, o nome de um filho de Cã, aparentemente mais velho, e de um território ou territórios ocupados por seus descendentes, né? Os cuxitas pareciam ter se espalhado por caminhos que se estendem do Nilo Superior para o Eufrates e o Tigre, né, rios, né? A história oferece muitas conexões entre Babilônia, Arábia e Etiópia. Há evidência mais do que suficientes de que as antigas nações de Babilônia, Acádia, Suméria, Caldeia, foram habitadas por tribos cuxitas, etíopes, e todos os lados do rio Tigres e Eufrates. Os rios Pison e Gion, mencionados em Gênesis 2, 11 até o 13, fazem o evento e atravessam a terra de Avilá, em algum lugar perto do Golfo Pérsico. Embora seja difícil identificar esses 2 rios exatamente, provavelmente o centro do Jardim do Éden estava na parte inferior do Vale do Tigres-Eufrates. Esta foi a região mais fértil do Oriente Médio, com seus muitos canais e lagos. Olha só, do Oriente Médio, quando não era separado ainda da África, tá? Porque os europeus construíram o Canal de Suez, separando o Oriente Médio da África, tá bom? Para que não tivessem ligação, né? Para que a gente hoje olhasse e visse que não tem ligação, que são 2 lugares diferentes, tá? Mas antes aqui não tinha o Canal de Suez, era tudo ligado, tá? Olha só, com seus muitos canais e lagos. Não era de admirar que fosse chamado de Jardim do Éden. Estava tão bem regada que a vegetação parecia melhor do que um parque inglês. Os rios Tigres e Eufrates se juntam
antes de chegarem ao Golfo Pérsico. Então eles se separam novamente, fazendo 4 rios dos canais desses dois rios. Esta é uma das teorias das autoridades mais votadas. Os nomes modernos dos rios que fluem para o Tigres e o Eufrates são o Grande Zabe, sul de Nínive, o Zabe Pequeno, sul do Grande Zabe. O rio Diyala flui para o Tigres em Bagdá, no Iraque. Tá? Bom, vamos ler sobre o Sumer e Kish, Suméria e Cush. Antes da Sumer e Cush, né? Suméria e Cush. Antes da dispersão da humanidade na Torre de Babel, esta região não se chamava Babilônia. Foi só depois da confusão do idioma e da dispersão do povo que o nome de Babel foi dado à torre. Esta conclusão é alcançada por via lógica. Qual era o nome dessa região e da torre antes da confusão da linguagem e da dispersão? O dicionário de Webster, seção do modelo, diz que Sumer é a divisão sul da antiga Babilônia. Além disso, este mesmo dicionário diz na página 849, Sumério, a população pré-semita do Vale do Eufrates Inferior. A população pré-semita significa que os sumérios negros estavam lá primeiro. Este ponto está em harmonia com a minha posição original de que as pessoas da Mesopotâmia inferior eram os etíopes orientais. Esses sumérios ou etíopes e seus parentes parecem ter se estabelecido ao longo de tratos da Mesopotâmia à Índia. Esta área inclui sul do Irã, Afeganistão, Paquistão e noroeste da Índia. As primeiras e segundas alusões à Suméria na Bíblia estão em Gênesis 10, 10, 11 e 1, sob o nome de Sinar. O dicionário de Webster sugere essa relação de Sinar e Sumer. Existe definitivamente uma relação de sangue entre as tribos dravídicas da Índia e os sumérios etíopes. Os dravídicos da Índia são aquele povo preto, né, de cabelo liso, traços finos, né, que é bem parecido com os europeus, né, parece ser os europeus de cor preta, né. Esses são os dravidianos da Índia, tá? A civilização suméria precedeu a Babilônia. Os sumérios fundaram cidades que existiram mais de 4.000 anos, né? 4.000 anos, eu acredito que aqui seja antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Tais como Eridu, Lagash, Nippur, Kish e Ur. Arqueólogos em Ur e Kish, Cush, né? As estatuetas sumérias antiquadas se assemelham às estatuetas da civilização dravídica. Bom, paramos aqui. O próximo capítulo vai ser a origem da raça branca. E aqui também vai estar falando sobre racismo, porquê do racismo. Então não perca, tá? Esse capítulo 2, que a gente vai ver, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do estudo, tá? Vocês podem ver o vídeo quantas vezes vocês quiserem para entender. Podem pesquisar, tá? Pode deixar nos comentários a sua dúvida para mim estar respondendo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida. E é isso aí. Hoje nós vimos a civilização negra antiga, Suméria e Cush. Um beijo para vocês, tá? E até a próxima.